você de casa, boa tarde. Vamos falar de futebol. O Flamengo já tá na Argentina, tem gente que tá nervosa. Antes de mais nada, eu posso fazer algo aqui? Quebrar o protocolo? Fala. Parabéns a todos os flamenguistas. Hoje é o dia do flamenguista. Ah, é? Dia de São Judas Tadeu. Parabéns a todos. Muito A data bem. é importante. Olha aí, o Flamengo já tá na Argentina para enfrentar amanhã o Racing, valendo vaga, gente, na final da Libertadores. O rubro-negro precisa somente de um empate para se classificar, já que venceu o primeiro jogo no Maracanã 1-0. A gente vai ver o VT na volta, vamos ver como foi essa chegada aí, a preparação e também comentar tudo, fazer esse pré-jogo maravilhoso para você, Rodolfo. O Flamengo já vive a expectativa da semifinal da Libertadores, com foco e atenção porque qualquer erro é fatal. A delegação já chegou na Argentina. O desembarque foi na noite de ontem de uma forma calma e tranquila, sem a presença de torcedores, apenas de jornalistas, já que o time está hospedado em um hotel que fica a cerca de 30 minutos do estádio El Cilindro, onde acontece o duelo. O planejamento foi o mesmo que a equipe adotou contra o Estudiantes. Isolamento para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto. Ainda no Rio, antes de embarcar, o Flamengo fez um último treino e terá reforços para a partida. Léo Ortiz fez atividades normalmente com o grupo e viajou para a Argentina. Além dele, De La Cruz, que não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza por conta de uma virose, já está à disposição. Alexandro também está de volta, assim como Pulgar e Carrascal. O rubro-negro terá ainda mais um treino antes do jogo no CT do Defensa e Justiça. A equipe de Felipe Luiz conta com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo em casa. No retrospecto com o time argentino, o Flamengo tem apenas uma derrota em 7 jogos na história entre os clubes. Agora a missão é conseguir o resultado do jogo que vale a vaga para a final da Libertadores. E para o Flamengo, continuar sonhando com o tetra da competição continental. Muito bem, Vene Casagrande, cadê a carinha dele? Tô rindo de nervoso, Fernando Diamar. Não vou negar. Eu sei como é, Vene Casagrande. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Você tá rindo de nervoso também? Não, tô rindo de tranquilidade. Ó, vou te falar, o povo do Brasil nunca torceu tanto pra um time da Argentina, Que verdade? isso? Mentira! O povo é brasileiro. Com certeza. Isso é a maior verdade. Agora, esse negócio de torcer, eu não tô torcendo pra Nem time eu. argentino. Nem eu. Eu não tô vocês nem vão torcendo. assistir ao jogo também. Não. Não, questão de trabalho. Isso aí. sim. Aí você tem Profissionalismo. Isso aí é uma questão de profissão. É verdade. Escolher o quê? Falar de unha crigel? Não. Falar de viagem? Não. Falar de futebol. Jornalismo. Aí a gente tem que fazer o quê? Assistir ao jogo. Agora, a palavra torcer é só pro fogão. E pro Vasco. Entendeu? Vocês também, entendeu? Sei que é de torcer. Vai torcer pro Racing. Racing? Não. Eu já vi Aí aquele na vídeo que eu te mostrei. quinta-feira, Agora. Viu aquele vídeo que eu te mostrei? Aquele vídeo tá Felicidade. guardado, tá guardado. Tá guardado. Tá guardado. Agora, fala, Pedrosa. A palavra secar é É diferente de torcer. É, verdade. Vocês vão secar? Ela vem de quê do dicionário Aurélio? A palavra secar. É do verbo secar. vai se acalmar, Pedrosa, vai. Vai fazer algo, vai ver SBT, faz outra coisa. Olha lá, Nossa! Mas o do Racing também tá grande hoje, hein? Tá Ô, grande. Gabriel, olha. Tá pompudo. Ele não escondeu o time dele, hein? Ih, olha lá, Benê. É o time que joga em casa, tá? Que É justo. isso? E repara que o do Racing tá maior até pro lado. Tá pra pompudo. cima. E é um escudo bonito, não vou negar. Tá parecendo um cilindro. Ô, Pedrosa, bota na tela aqui. 55 mil pessoas. Quanto? 55 mil pessoas. Não, ele não vai ter pressão, não. Não Sabe tem. aquele protocolo da Comebol? Eles vão rasgar assim, ó. Vai ter show pirotécnico. Vai ter como é o nome? O sinalizador? Sinalizador. Ele vem lá do ônibus É isso. até o final do jogo. Foguetório. Vai ter Entendeu? tudo. Foguetório, tudo. Agora, bota aqui na tela os relacionados pra esse jogo do Flamengo. A gente já vai mostrar também a chegada, a festa que a torcida do Racing fez. A gente vai mostrar tudo pra você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz,
Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele. Ah, ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo. Que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace Ian entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Aí, mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Ué, por que que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa, se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT porque Esportivo. Ele não treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. É complicado. Olha só, a gente tá falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo. Se tá no banco, irmão, 1 hora vai usar. Claro. 1 hora, nem que entre 10 minutos. 1 hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui no trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim... Pô, olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa, ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo, em que ele foi provado. E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então, acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse mês de janela. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Lá vem. Agora, só um detalhe, tá?
não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, vão cortar quantos, Venê? O Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não está tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os dois no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Venê Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que o jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então, se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Wallace. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Wallace entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu não. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No setor ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento, o Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Wallace é um bom jogador. O meu medo se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que ele levou 2 amarelos. Não, e depois quando ele perdeu um pênalti. Então, foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, concentração. Você tem que botar a vontade na ponta da chuteira e mais do que isso. Você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te falar. Esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Wallace entrou bem contra o Chelsea. Isso é verdade. O Wallace entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Wallace, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Isso, assim, eu acho que a fala é perfeita. Tecnicamente, ele seria o 0-1.
Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão esportiva ela vai muito Concordo. além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, pelo tudo que a gente já viu do Alaciano na temporada, Sim. ele já viveu um montão de coisa. Ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com um certo receio Eu de também escalar o teria. Alaciano, porque eu acho que esse jogo vai ser Não que eu decisivo. esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de concentração. E o Alaciano, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Alaciano. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Alaciano praticando esse estilo de futebol, pelo contrário. O Alaciano ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. tecnicamente falando, o Alaciano. O Alaciano ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Não Se dá... eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje, o Alaciano, mas tem o lado mental. E Esse sabe- lado e tem um mental me ponto. preocupa E muito. tem um Eu só ponto. queria trazer a Sabe por quê, discussão. Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Moa tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara... Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara Porra. que ele não vai ser o coadjuvante que tá na mesa da Helena, lá do Manuel Carlos, tomando Exato. café. Ou ele é o marido da Helena, ou ele é o inimigo da Helena. Perfeito. Ou ele vai sair do jogo herói. Herói, gol. Ah, meu Deus! Ou ele vai sair do Gente, gol, não vale o do risco. jogo vilão. Não vale o risco. Ele não nasceu pra ser Coadjuvante. o coadjuvante. Agora, Ele tem é um protagonista. detalhe. Agora, se esse menino afinar esse protagonismo dele, ele vai estar sempre pro lado de sair como herói e não como Vocês lembram só na o temporada vilão. passada, quando o Flamengo foi eliminado pro Peñarol, o que aconteceu? Dias antes, o Pedro se machucou. Na ocasião, o Tite não soube lidar com a ausência do Pedro. A boa notícia é, o Felipe Luiz hoje... Sim. Não estou dizendo que o Felipe Luiz é um melhor treinador que Tite, tá? Eu só estou dizendo que o Felipe Luiz hoje está mais preparado para essa situação. Porque ele não vai ter o principal jogador, que faz gol. Mas ele tem várias opções. Tem uma arte que fizeram especialmente pra você, o Gabriel. Pra mim? É. Não é possível. A gente tem uma arte aqui que mostra que o retrospecto do Flamengo contra o Racing em mata-mata não é bom. Cara, olha... Eu lembro por muito isso- bem disso. Por isso que eu gosto desse programa, muita informação. Em 2 oportunidades de mata-mata, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Opa. Isso aconteceu, Lucas Pedrosa, você de casa, que é torcedor do Racing, que aliás a gente tem um público muito... eu tava vendo, Tem. né? Tem uma galera que torce pro Racing, eu não sabia. Não, hoje e Nossa, amanhã é o hoje- Brasil inteiro. eu Quem andando- não torce pro Flamengo, torce pro Pedrosa, Racing. eu andando na rua, aí, pô, qual é o teu time? Pô, eu sou Racing. Eu falei, caraca, que legal. Eu nem sabia que tinha tanta essa cultura. Eles invadem o Rio, O é Rio, incrível. impressionante. 92, na extinta Copa dos Campeões, e em 2020 pela Libertadores. E se passar pelo Racing, será um feito inédito, Não, Lucas tem um Pedrosa. lugar aqui no Rio que com certeza isso é verdade. Búzios. Se você for a Cheio de Búzios, argentino. certamente vai Não, ter mas mais eu tô torcedor do falando, Racing. no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui descobrir, eu não sabia que o meu marido é Racing. Ah, tá. Eu fui saber outro dia. Eu achava que ele torcia pra time do Brasil. você, Pedrosa? Aí eu falei, caraca, Não, ele é eu- torcedor do Racing. eu fico- Que loucura. eu fico Tinha impressionado. camisa, tinha bandeira, tinha um monte de coisa lá em casa. Fico Eu falei, impressionado com esse fenômeno. é impressionante, Pedrosa. Eu fiquei de bobeira. Esgotou a camisa nas rodas. Eu fiquei de bobeira. Olha aí, ó, Supercopa dos Campeões, como eu falei, 92, jogo de ida 3-3, jogo de volta 1-1. E aí o Flamengo foi eliminado. Oitavas da Libertadores em 20, 1-1 jogo de ida, 1-1 jogo de volta. A gente até mostrou esses números como o empate era muito protagonista nesse confronto, né? E aí o Flamengo perde nos pênaltis e é eliminado. E olha a festa, eu tô falando pra Ó, você. olha lá. A festa que a torcida do Racing fez pra incentivar o jogador. Mas esses são os verdadeiros, tá? Esses aí. são os que moram lá na Argentina. A gente tem as imagens que foi lá no estádio El Cilindro, palco do jogo de amanhã. Vocês sabem o contexto disso aí? É a despedida, pô, pro time antes da concentração, não é isso? É o Espetáculo. bandeirão, que eles Espetáculo. chamam.
Isso aí. Cara, Gente, assim- olha só, eu acho muito engraçado, Pedrosa. E agora, falando um pouquinho sério... Eles sabem fazer festa. Não, sabem. Mas eu, como locutora do estádio, acende um sinalizador num jogo de Libertadores. Não pode. O meu rádio toca. Por favor, locutora, anuncie. Eu fico, por favor, não acenda um sinalizador, vai prejudicar o Botafogo. Aí toma uma multa. Olha o show pirotécnico. Não, mas isso aí não foi jogo, tá, Fernandinho? Mas isso vai ser. Eles vão Foi assumir Boca? isso. Foi River. Não. Foi o River contra o Galo River- no ano O passado. Olímpia fez isso contra o Flamengo em 2023, o Peñarol fez isso ano passado. Eles assumem o risco. O risco. Eles assumem a multa. Por exemplo, é porque esse jogo vai ser o último da Libertadores na casa deles. Se eles passarem, eles vão pra final. Sim. E ano que vem eles pagam a multa, eu não tô nem aí. Então, assim, eles sabem O jogo do risco. do River com o Galo, eu fiquei... É lindo pra caramba, né? É impressionante. Era um show Sim. um show pirotécnico. Não parava. Mesmo. Não parava. E Eles era vão fazer fumaça. isso aí amanhã. Eles vão fazer. Vão fazer. Você acha que não, Pedrosa? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que É, sim. aí- É uma pressão bizarra, Aham. assim. O Racing tem uma das torcidas mais apaixonadas da Argentina. É uma torcida muito, muito fiel e que sempre lota o cilindro. Sempre lota o cilindro. A questão é que agora eles ainda vão quebrar esse protocolo e a pressão vai ficar ainda maior. Cara, eu tô brincando aqui, mas falando sério, o time do Flamengo vai ter que ter realmente uma força mental muito grande. Aham. Eu acho que o melhor caminho é eles desfrutarem desse momento. É eles olharem pra isso não com medo, mas como um privilégio de você estar disputando uma semifinal de Libertadores na Argentina e vivendo essa experiência. Se não encarar dessa forma, cara, vai sentir. Foi o Saul. Foi o Saul que falou. Isso me lembra foi contra muito- o Estudiantes. Não foi o Saul? Foi, ele falou também. disse, ele é espanhol, né? Isso. Nunca jogou uma Libertadores. Ele falou, eu fiquei encantado Sim. com a torcida, com a forma como... Eu tava desfrutando. Ele falou exatamente isso, Pedrosa. E ele foi um destaque desse Tem jogo, que né? desfrutar. Tem uma declaração que eu acho muito relevante de um brasileiro, que é o Emerson Sheik, que perguntou pra ele, você não sentiu medo quando você foi encarar o Boca Juniors na final da Libertadores? Ele falou, medo? Medo eu sentia na minha infância, quando eu passava perrengue na minha vida. Lá eu tava desfrutando. Isso aí. Foi exatamente a Sim. palavra que o Pedrosa mencionou. E sobre a festa da torcida do Racing, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir supostamente um áudio vazado do treinador do Racing falando exatamente isso tudo. Eu, como jornalista, não tenho como cravar que esse áudio é dele. Sim. Mas já se tornou verdade entre os torcedores do Racing e eles vão fazer isso. Porque no áudio, só para contextualizar, ele diz, ó, a gente vai para matar, não no sentido literal da palavra, é partir para cima dos jogadores do Flamengo e a gente vai assumir todos os riscos de multa, a gente vai pagar todas as multas e a gente vai fazer uma linda festa no estádio. Então, vai ser isso aí, exatamente isso aí que É tá o jogo da acontecendo. vida. Eles têm o quê? Uma Libertadores, né? Uma Libertadores. Em 60 e pouco, né? Isso. É o jogo da vida. Olha quanto tempo. Isso aí é o jogo da vida dos caras. E o zagueiro Sousa, que foi um grande destaque aí no outro jogo, o jogador do Racing, ele saiu do primeiro jogo com o Flamengo, que ele tomou uma cotovelada do próprio companheiro dele. Olha como é que ficou o rosto dele. Pra quem não tá vendo, todo amarrotado, o olho inchado, a bochecha inchada, bem vermelha. Ele tem um algodão na boca. E aí, então, ele passou por uma cirurgia ontem. A operação foi na Argentina, obviamente, né? E segundo os médicos, tudo correu bem. Ele fez essa cirurgia na face. Ele deve levar cerca de 1 mês e meio para se recuperar completamente. Será avaliado semanalmente durante esse período. Ou seja, não vai enfrentar o Flamengo e se a vida do Racing for positiva, provavelmente nem joga a final, né? Porque 1 mês e meio, a final vai ser o quê? 29 de novembro. 29 de novembro. Enfim, pode como ser não que... vai dar certo, só Problema, vai né, perder a Nenê? Muito semifinal bem, mas aí. vai perder a semifinal, obviamente. O Ele jogador... gosta assim. Separa o corte, 1h23. O Pedro que tem que acelerar a recuperação. Bora, Pedro. 1h23. Olha aí, ó, e o STJD marcou para depois de amanhã o julgamento de recurso do Bruno Henrique sobre a suspensão de 12 jogos após ser condenado por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O jogador vai então ficar sabendo se vai poder continuar atuando nessa reta final da temporada ou vai ter que cumprir a punição. Lembrando que o atacante só seguiu jogando porque o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo da decisão após recorrer. O Bruno Henrique, que está na Argentina, vai poder acompanhar a audiência à distância. Foi um caso muito falado pelo tamanho do Bruno Henrique, né, o Vene Casagrande? Foi um caso que repercutiu muito, né? Lembrando que na Conmebol essa punição não está valendo. O que vale é só em competição do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não está disputando a Copa do Brasil. E aí a audiência vai ser 10 horas da manhã e o Flamengo tem chegada prevista ao Rio de Janeiro às 6 horas da manhã. Não sei se ele vai direto participar de maneira presencial dessa audiência e ele também tem
a opção de participar de maneira híbrida, que é online. Mas, enfim, que é o que ele faz sempre, né? É o que ele faz sempre, exatamente. Olha aí, bota uma música bem animada, porque o Pedrosa tá rindo à toa. É o time do momento, é o time do momento. É o time a ser batido no Brasil. 4 vitórias seguidas. A segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão. Quem passou o Vasco? É o Palmeiras, mas tá empatado. Cara, a questão é critério ali, saldo de gol. O Mirassol mudou de esporte? Ué, É o time do momento, o Mirassol, não? vai brigar com os fatos? Vai apanhar no final de semana. É Botafogo e Mirassol? O que vocês estão rindo? E, ó, o Fluminense joga amanhã, hein, Fernandinha? Olha aí, ó. E aí, ele tá com chance, obviamente, de uma vaga na Libertadores. O Flávio Vinick preparou um VT bem legal com a torcida do Vasco sobre esse momento. E na volta, o Pedrosa vai mostrar as canjicas dele, que ele tá todo feliz. Rodou. O torcedor do Vasco está rindo à toa. Agora é foto com a camisa do time e quem ainda não conhecia foi visitar a loja do clube. É o efeito da boa fase. São 4 vitórias seguidas, a segunda melhor campanha do retorno do Brasileiro. Muitos apontavam a equipe como candidata ao rebaixamento. Hoje, a realidade é a briga por vaga na Libertadores, o que não surpreende os vascaínos. Desde o ano passado, salário em dia, investimento, o retorno está vindo agora. Hoje a gente tem certeza que o presidente é um torcedor que quer sempre o melhor para o clube. Até algumas 6, 7 rodadas atrás, a gente estava com aquela insegurança de brigar pelo rebaixamento, mas passou o tempo, a gente fez uma janela muito boa e agora é só crescer. Fernando Diniz é outro apontado pelos torcedores como um dos responsáveis pelo bom momento. Uma coisa que o Diniz está fazendo legal é usar muita base que os outros treinadores não usavam. A nossa base é uma das melhores do Brasil. Então, o trabalho do Diniz é excelente, não tenho o que reclamar, não. Ele potencializou muito o Ryan e o resultado é trabalho bem feito mesmo. Ele, além de técnico, ele é psicólogo, né? Então tenho certeza que ele ajudou a crescer o mental do jogo do Vasco. E agora o time vai crescer mais e mais, tenho certeza disso. Os vascaínos também ressaltam a importância dos reforços contratados recentemente. Jogadores que resolveram principalmente os problemas defensivos da equipe. Os grandes times, campeões, começam com uma defesa boa. E o Vasco vinha anos sofrendo com isso. Eu acredito que agora com a chegada dos dois ali, do Robert Renan, do Barros e do Cuesta ali fazendo essa proteção ali na frente da defesa, tem sido o diferencial nesse segundo turno. O Vasco volta a ter o estádio de São Januário e a torcida como trunfos para aumentar a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Serão 3 jogos seguidos no Rio. Contra o São Paulo no próximo domingo aqui, depois Botafogo no Newton Santos e Juventude de novo no Caldeirão. Uma série que os torcedores apostam que vai colocar o time no G6 do campeonato. A sequência pior que nós tínhamos, nós já passamos, né? Que era Flamengo, Bahia, Cruzeiro. Os jogos em casa é Caldeirão, né? É alçapão, meu irmão, aí é Vasco sempre. Vamos ganhar tudo aqui daqui até o final. A gente torce que os times de cima tropecem para a gente consiga conquistar nossas vitórias. Mas com o fator torcida São Januário e o time jogando bem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no G6. É bom lembrar que a vaga na Libertadores também pode vir pela Copa do Brasil. Conquista cada vez mais acessível para os vascaínos. Dentro dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, acredito que hoje o Vasco está apresentando o melhor futebol. Futebol mais envolvente, está crescendo na hora certa. Então acredito que o caminho para a gente é a Copa do Brasil. Cruzeiro nós já ganhamos. Fluminense nós já ganhamos. É hora de quebrar o tabu contra o Corinthians. É ganhar do Fluminense para a final com o Corinthians e ganhar os 2 jogos, com certeza. E como será que esses torcedores ficariam caso o clube conquiste um título nacional depois de 14 anos? Eu acho que o mundo não está preparado para o Vasco voltar a ser campeão. Muitos anos aí nessa batalha, nesse sofrimento, acho que o momento é esse. Vai ser para coroar o trabalho do presidente, o trabalho da comissão técnica, o trabalho que está sendo feito com responsabilidade, com sabedoria. Então acredito que vai ser a cereja do bolo. Aí o Rio de Janeiro ia ficar pequeno demais, né? Não ia caber não, em tanta alegria e tanto vascaíno. Ia ser horrível para eles. Iam ter que aturar muita gente.
Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tenho um orgulho do futebol carioca, tá? Verdade. Sou botafoguense, todo mundo sabe. Não vem me falar, você vai torcer por... Eu torço pro Botafogo. Mas eu tenho o maior orgulho, enquanto apresentadora de um programa esportivo, o segundo mais visto do Rio de Janeiro, que olha aqui que Deus ama muito o Rio e o futebol carioca. Primeiro que nós somos históricos, centenários todos nós, né? Todos nós 4 somos centenários. E aí, a gente viu em 19 o Flamengo ganhando Libertadores e Brasileiro. Aí depois veio o Fluminense ganhando de forma inédita uma Libertadores. E o Rio... E depois o meu Fogão ganhando uma Libertadores e um Brasileiro. E o Rio... E agora, se Deus quiser, não que o Vasco não tenha esse título, mas que já está há muito tempo tomando lata d'água na cabeça. Eu falei isso do ano passado pro botafoguense. O Rio de Janeiro vai virar um caos vascaíno, Lucas Pedrosa. O Rio e o Brasil. E o Brasil, é verdade. E o Brasil, porque assim, cara, eu acho que o seu discurso é perfeito, Fernanda. Cara, ninguém vive o futebol como a gente, mano. Ninguém vive o futebol como o E tem mais um carioca. detalhe. A gente não tem torcida única. Tem gente morrendo de inveja. Sabe por quê? Porque a gente é maneiro pra caramba. Que agora eu falei outra coisa. A gente se zoa. Eu acho que esse programa é meio que o retrato do torcedor carioca. A gente se zoa aqui, a gente faz as nossas brincadeiras um com o outro. Quando eu perco, galera vem, quero ver a Fernanda amanhã. Quando o Pedrosa perde, ganha. É a nossa resenha. Bateu 5 minutos, deu 2 palitos, a gente tá falando sério aqui de futebol. Sim. Entendeu? E aí eu vou elogiar o Arrascaeta, entendeu? A vida, o carioca é assim, a gente consegue torcer do lado de um cara que não é do nosso time e tá tudo bem. Faz parte da cultura. A cultura, tu vê, cara, dia de jogo, seja lá de qual time for, os bares estão abertos, as pessoas estão lotando os bares, as pessoas se encontram pra marcar um churrasco, pra ver jogo junto, e tá um zoando o outro, aí o porteiro te zoa, o cara da padaria te zoa. É bom demais. Ninguém vive o futebol carioca como o próprio carioca, assim. O futebol faz parte da nossa cultura, tá entranhado na nossa pele, e até quem não gosta de futebol, que tem muita gente que não gosta de futebol e vê o nosso programa, faz parte disso também. Mas enfim, o Vasco, cara, o Vasco tá vivendo um momento muito legal. Primeiramente, parabenizar o VT do Flávio Vinick, um baita de um VT, também com aquelas imagens ali fica fácil, né? Fica fácil. E a torcida tá animada, cara, tá animada porque o time, assim, hoje o Vasco tem um goleiro de nível de seleção brasileira, um lateral direito da seleção brasileira, uma dupla de zaga extremamente consistente, um cara que frequenta a seleção colombiana e outro que tem potencial para chegar numa seleção brasileira. O Lucas Piton é um bom lateral. Aí você olha um pouco mais à frente. O Barros é um jogador que chegou para mudar o panorama do Vasco, da base, o que deixa o vascaíno mais animado ainda. Tietê começou a acertar com ele, tá indo muito bem. Um jogador que, inclusive, tem esse histórico de trazer título. Eu já falei pra ele, Tchê. Ele tem. Olha aqui, se ele, por acaso, ele ganhar essa Copa... Gente, ele chegou no Palmeiras, tirou o Palmeiras de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Galo, tirou o Galo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Botafogo, tirou o Botafogo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Se este homem ganhar esta Copa do Brasil, eu já chamo ele de Midas, né? Cara... Ele vai ser o Midas da história do futebol brasileiro. Porque é isso, É bizarro. Eu não acho que seja coincidência. Não, eu acho não que é. ele traz um espírito vencedor. Eu acho que ele traz um espírito de competitividade, de não sentir a camisa que tá jogando no sentido positivo, de, cara, eu tô no Vasco, irmão, eu sou jogador de time grande. Isso aí. Ele já deu declaração falando isso. Então eu acho que ele é muito importante pro elenco. Aí mais à frente, o Felipe Coutinho, uma joia da base, um garoto que viveu tudo que tinha que viver na Europa, jogou Copa do Mundo, volta e tá jogando muito bem. Verratti, artilheiro. Ryan, outro monstro, que tá jogando muito bem também. O Nuno Moreira, que foi o português que chegou agora. Aí chega o Carlos Andrés Gomes. Aí... Então assim, cara, o time do Vasco é bom. E isso é o que deixa o torcedor mais animado. Porque não é uma coisa por acaso. Como a gente trouxe aqui ontem, no ano passado o Vasco venceu 4 seguidas. Mas eram vitórias 4 seguidas que você olhava assim e falava... Ufa, Desespero. ufa, Desespero. conseguimos vencer 4 seguidas e a gente não vai cair. Hoje o Vascaíno não olha pra isso. Hoje o Vasco vence 4 seguidas e já tá pensando no ano que vem. Já tá pensando, caraca, será que no ano que vem a gente vai formar um time mais forte? Se ganhar, se não ganhar a Copa do Brasil, faz parte do futebol. Mas o fato é que o Vasco hoje tem um trabalho do departamento de futebol que é equilibrado. E é isso que deixa o torcedor vascaíno animado. Então, assim, pro jogo contra o São Paulo domingo, cara, pode conseguir 5 vitórias seguidas. Isso é espetacular, cara. Tem gente até cortando o cabelo. Só essa coragem É que entrega pro torcedor, esse resgate da coragem. Olha, quando foi Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, Sim. é claro que no Clássico Regional a gente tem uma questão aí da gente se sentir seguro, todos nós, né? Porque a gente acha que vai ganhar por ser um Claro. Clássico Regional. Mas tem a questão da prateleira.
E aí a gente tá falando de 2 meses só, em que era um encontro do Botafogo e do Vasco, e que o Botafogo era o favorito. Sim. Pelo investimento que fez, pelo ano que vem, de 24, e o Vasco elimina o Botafogo na Copa do Brasil. Semana que vem, tem Botafogo e Vasco. Tem. E o Botafogo jogando em casa. A gente pode dizer que o Botafogo é o favorito? No momento que vive o Botafogo, no momento que vive o Vasco. Olha como é que o futebol muda, gente. Em 2 segundos. E Vene Casagrande, escuta essa aqui. 7 horas, tá? Esse é o tempo que a dupla de zaga do Vasco, Robert Renan e o Cuesta, está sem tomar gols. O último gol sofrido com essa dupla em campo foi justamente no clássico contra o Flamengo no dia 21. Que, aliás, peraí, ele já não tinha batido a cabeça e saiu? Ou já tinha tomado gol? Eu confesso que eu não lembro. Cara, entrou o Lucas Oliveira, entrou bem, inclusive, mas eu acho que o Flamengo já tinha feito gol. Já tinha feito gol. Já tinha Então feito é gol. realmente. Quase certeza. O Vene Casagrande é uma dupla que veio pra mudar, pra dar esse resgate, vou dizer melhor, pra mudar a prateleira do Vasco na temporada. Porque talvez se não fossem esses dois, a gente não ia estar falando dessa coragem e desses números tão incríveis do Vasco, não. Mudou de patamar o setor defensivo do Vasco da Gama, tanto é que a gente observa isso nos números. O Fernando Diniz conseguiu o tão sonhado equilíbrio. Ele faz muitos gols e toma poucos gols. Isso graças, obviamente, à qualidade desses dois atletas. E eu repito aqui, esses dois jogadores parece que eles jogam há muito tempo juntos. Mas só parece. Eles começaram a jogar juntos agora no Vasco da Gama. E por que se entenderam rapidamente? Pela qualidade técnica dos dois. E eles são dois bons zagueiros, só que cada um com a sua característica. O Robert Renan, por exemplo, ele tem uma saída de bola que o técnico Fernando Diniz adora. E o Carlos Cuesta, eu acho que ele é muito mais, assim, zagueiro, na palavra da essência. Aquele zagueiro trombador, zagueiro forte, viril. Então, assim, eu acho que os dois se encaixaram muito bem. E, obviamente, os números do Vasco da Gama mostram isso muito bem. Então, é para o torcedor vascaíno pensar alto. E esse sentimento de pensar grande era aquilo que a gente sempre pedia aqui para o torcedor vascaíno. Não pode mais aceitar qualquer coisa. É o Vasco. O Vasco é um clube enorme e tem que pensar grande mesmo. Ô, Pedrosa, você acha... Traz aqueles números de novo. Tá. Que é a questão, o Vasco tinha que fazer 3 gols ou mais para ganhar um jogo, porque ele tomava 3 gols. Isso. E aí a gente estava olhando um retrospecto de 3 jogos sem sofrer gols. Talvez algo inédito nessa sequência, nessa temporada? O Vasco nunca ficou 3 jogos sem tomar gols. Isso era impossível, muito pelo contrário. Eu acho que quando chega o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles conseguem aliar não só a questão defensiva, que o Vene trouxe muito bem, mas principalmente estar adaptado ao plano de jogo do Fernando Diniz. Que quando a gente falou aqui sobre o time, que o Vasco tem um time bom, tem bons jogadores e tudo mais, nada disso seria possível sem um treinador. É um treinador que estava na seleção brasileira, cara. Ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Ninguém é campeão da Libertadores por acaso. E o Fernando Diniz conseguiu fazer esses caras jogarem. Mas eu não tenho dúvida que a imagem do Fernando Diniz, ela também é traduzida pelo Carlos Cuesta e pelo Robert Renan dentro de campo. Que são jogadores que são muito bons sem a bola, muito bons na função de zagueiro de fato, aquela função mais tradicional, mas são ótimos também com a bola. É impressionante a capacidade que esses caras têm de sair, de controlar, de construir jogo, e isso facilita a vida de todo mundo que está ao redor. Então, sem dúvida alguma, essa é uma dupla que merece todo o destaque. O Vasco publicou no X, Pedrosa, uma foto para comentar sobre a arrancada sensacional do Andrés Gomes no jogo de domingo contra o Bragantino. O Vasco escreveu de forma bem humorada. Bota aí no telão. Gostaríamos de parabenizar o nosso fotógrafo, que junto ao equipamento fotográfico foi o único ser em Bragança Paulista capaz de paralisar qualquer jogada do raio Andrés Gomes. Anota mais uma assistência para o colombiano. E aí destaque, obviamente, para o fotógrafo Matheus Lima. Cadê? Bota na tela aí, ó. Vou jogar aqui no telão? Bota aqui no telão. Quero ver também. Cadê? É só a foto mesmo. Então, mas eu quero ver a foto. Registro. É uma foto, mas ele conseguiu registrar, congelar, eternizar o momento. E ele é muito bom. Paralisou. O Matheus, ele é o oficial do Vasco? É o oficial do Vasco. Cadê? Bota na tela aí. Tá aí, ó. Muito bem. Ele conseguiu, esse é o início. Esse é o início do start da corrida. Olha lá, ó. E tem um rapaz tentando parar o André Gomes e não conseguiu. Pedrosa? Não conseguiu. Ele pegou a estrelinha do Mário. Foi embora. Foi embora. Ai, meu Deus. Ô, Cris. Olha lá. Aí, ó. Tá aí. Ninguém Cadê? segura. Vem. Lá vai, homem. Muito agora. bom jogador. Vai começar. Vai Vai começar embora. a correria.
Foi exatamente isso. Ninguém segurava. Aí, ó. E vinha armadilha, e vinha casca de banana, e ele indo embora. E aí o carrinho nem rodou. Vem, gol. E o GB. Meu Deus, gol bonito, assistência bonita, construção bonita, hein, Pedrosa? Golaço. O GB é muito bom jogador. Também, pra completar esse lance aí, não é fácil. Pega com a perna canhota, que não é a dominante dele, e é um jogador que vem cada vez mais crescendo no Vasco da Gama. Participou dessa vitória. Inclusive, é a segunda vez que ele faz gol contra o Bragantino. No ano passado ele também fez em São Januário. E o Carlos Andrés Gomes, para mim, é um jogador que o Vasco não só tem que comprar para poder tê-lo aqui, mas também é um jogador que vai ter poder de revenda. Mas quando você faz uma negociação, você tem que sempre pensar nisso. Ele tem 22 para 23 anos, é um jogador que o Vasco pode ganhar dinheiro em cima do Carlos Andrés Gomes também. Ô, Cris, me desculpa, tá falando negócio de torcer, que eu falei? Não falei negócio de torcer? Camisa do vovô. É, porque eu vou ficar com uma situação complicada contigo, Cris. Eu também. Nessa semana. Tô de Pedrosa olho, também, né? Estou de O olho. que acontece, gente? O Fluminense vai pegar amanhã o Ceará no Maracanã. Esse é um jogo atrasado, tá? É um jogo lá da 12ª rodada. Inclusive, quando o Fluminense fizer esse jogo, ele vai se igualar aí aos demais, por isso que tá acontecendo até nesse meio de semana. E o Tricolor quer manter o bom retrospecto em casa. O jogo contra o Internacional foi muito importante para o Fluminense mostrar, sinalizar que ele sim está fazendo o que está fazendo desde o início, brigando por uma vaga aí na Libertadores nessa competição. E desde que o Zubeldia estreou, o Fluminense não perdeu sendo mandante. Cadê? Bota aí na tela. Olha lá, o Fluminense não perdeu ainda sendo mandante do Brasileirão. Tá aí na tela, rodar. Ai, tinha que começar. Sabe, ô Venê? Aí eu vejo se não é pra me irritar. Entendeu? Provavelmente é, né? Olha aí, 2-0. Foi a estreia do Zubeldia, foi a estreia contra o Fogão. Foi um bom jogo, até você mostrou logo que veio pra controlar a situação, né, Venê? A 27ª rodada. Mas esse aí foi o melhor jogo do Flu com o Zubeldia. Com o Galo, né? Jogou muita bola. 3-0 Fluminense, 28ª rodada, 1-0 Juventude. E contra o Internacional. Um detalhe aí, né? Não tomou também gol em casa. Olha aí pro placar. Cara, pularam o jogo do Fluminense no Maracanã? Mas não era o mandante, garoto. Pularam, Olha não como tô é que ele é entendendo. danado. Cadê o Gabriel? Deixa eu falar. Tu é danado. Sabe por quê? Deixa eu falar por que ele tá fazendo essa gracinha. Porque o Vasco ganhou do Fluminense aí nesse bolo desse tempo. No Maracanã. Só que o dono do jogo era o Vasco. Entendi. Era Vasco e Fluminense. Tá bom. Era só pra conferir. Tá vendo, Cris, como é que ele é danado? Vene Casagrande é o maior aliado. Aliás, isso não é de hoje, hein? Não é de hoje. Isso não é de hoje. Essa força do Maracanã não vem de Zubeldia. Ela vem E não do tomou torcedor. gol, né? E não tomou E gol, nem gol eu tomou. falei, o recorte aí não tomou gol. É aquilo que a gente fala também, por exemplo, o jogo do Fluminense contra o Juventude foi um jogo horrível. Alguém aqui lembra ou vai lembrar disso analisando o Ninguém. resultado? Essa é a importância do Campeonato Brasileiro em um determinado momento. Você tem que ganhar os jogos. Óbvio que você ganhar jogando bem é sempre o melhor cenário. Mas o mais importante é você botar ali os 3 pontos na tabela e subir cada vez mais. Mas é isso, a força do Fluminense no Maracanã não é de hoje, não é por causa do Zubeldia, embora seja um bom treinador, repito, mas o Fluminense sempre teve boas atuações, boas campanhas jogando no Maracanã. Ô, Pedrosa, é o John Kennedy o nome do homem? Ah, não tem como. Não tem como, cara. Assim, eu acho que o campo tem que falar e o campo tem que ser escutado, cara. O John Kennedy hoje vive uma fase muito melhor do que a do Cano. É um jogador que contribui não só com gols, mas também com assistências. Eu acho que a gente sempre falou aqui sobre essa questão extracampo do John Kennedy, mas quando ele estava com a cabeça no lugar, não adianta. O John Kennedy com a cabeça no lugar, ele tem potencial para ser um dos melhores centroavantes do Brasil. A gente viu isso em 2023 quando ele faz aquela campanha maravilhosa com o Fluminense. Então assim, tecnicamente falando, não tem discussão. O John Kennedy é muito bom jogador. Se ele estiver bem, treinando direitinho, e eu tenho certeza que só joga com o Zubeldia quem tá fazendo tudo isso, eu acho que o John Kennedy tem que ser titular do Fluminense. E olha a situação do Zubeldia, que tem uma relação com o Cano até diante do Fluminense. Sim. Ele chega nesse jogo aqui, o Cano faz gol, que é a estreia dele. O Cano dá uma entrevista depois desse jogo contra o Botafogo em relação à relação dele com o Zubeldia, lá no início da carreira do Cano. O Cano desencanta, inclusive faz gol em clássico. E aí chegou um momento que o John Kennedy tá pedindo passagem. Mas, pra sorte do Zubeldia, pelo menos na minha concepção, ainda bem que ele tem um bom relacionamento com o Cano. Porque se ele tivesse tido problema com o Cano em outro clube, aí muita gente iria dizer que ele estava tirando o Cano por conta desse problema que ele teve no passado. Não é o caso, pelo contrário. O próprio Cano mencionou isso na estreia do Zubeldia
pelo Fluminense, que ele tem uma ótima relação com o Zubeldia. Eu acho que isso facilita na hora do Zubeldia conversar com o Cano. E na boa, eu acho que até o próprio Cano sabe que ele não está vivendo a melhor fase, que o John Kennedy está pedindo passagem. Se o Cano, ele é ídolo do Fluminense, eu acho que ele vai entender isso. Ele é um cara experiente, ele vai entender, olha, meu momento não é bom, de fato. O melhor pro Fluminense é o John Kennedy começar como titular. Que ele comece como titular. Ô, Cris, eu queria, por favor, que você na caixa escalasse o seu Fluminense ideal para encontrar o Ceará no Maracanã. Por favor, Cris, diga aí. Vamos lá. Fábio. Fábio. Samuel Xavier. Thiago Silva. Freitas. Demorou pra falar o Freitas. O que houve, Cris? O que aconteceu? É uma relação um pouco... Tá bom. Conturbado. Calma, vai dar tudo certo. Lado esquerdo. Renê? Já passei por isso, Cris, relaxa, eu te entendo. Renê, ele falou Renê, pra quem nunca aqui deu, falhou o microfone dele. Que ele foi falar e o microfone olhou. Renê, Martinelli. Vê como é que ele fala o Martinelli. Martinelli, com veemência. Hércules. Hércules, nome de herói, né? Nome de herói. Semideus. Vai. O nosso Áreas de Informação, Lúcio Acosta. Como é que é? Nosso o quê? Áreas de Informação. Áreas de informação. Áreas. John Áreas de informação. Entendi. Tá no Muito laboratório, bem. sendo preparado. Inclusive vai crescer também um pouquinho, diz, né? Porque ele ainda não cresceu também, né, ô Cris? Vai na questão física. Mais o quê? Canóbio. John Kennedy. E Serra. Tá ruim, ô Pedrosa? Não, ruim não tá. Ô, meu Ceará, não é possível. Por isso que eu falo, a semifinal é meio a meio, Venê. Meio a meio. Quem vai trazer a favoritismo, não tem essa. O time do Fluminense é muito bom. Eu nem tô falando de brincadeira. Acho o time do Fluminense muito bom. Muito bom. E aí, o Lúcio, que deu, você vê aí, a gente se brinca, o Cris é o nosso DTV, o nosso diretor de TV aqui, um grande tricolor. E é o cara que a gente traz, porque cada um traz um pedacinho do nosso coração. Perfeito. Do que a galera tá sentindo. E a gente sente com o Cris o que a galera tá sentindo. O John Kennedy é a grande escolha, o Vene Casagrande, porque, inclusive, foi esse jogo aqui que ele arrebentou, né? Sim. Foi esse jogo aqui em sequência, né, que o Ele e o faz Serra, o gol. os dois. Ele arrebenta aqui Lúcio também jogou muito. e pede passagem. E aí deu um caldo ali, até pelo estilo de jogo do Zubeldia, do Lúcio com o John Kennedy. É isso, a dupla tem conquistado o coração da torcida tricolor e eu repito o que eu falei aqui, gente, não é nenhum problema você deixar o Germancano no banco de reservas. Eu acho que todo jogador passa por um momento ruim, todo jogador em determinado momento vai sentar no banco e é isso, é o melhor para a equipe. Aconteceu com o Verratti recentemente no Vasco da Gama, aconteceu com o Pedro no Flamengo e vai acontecer com todos os outros bons jogadores. Se até Cristiano Ronaldo e Messi vivem uma fase ruim, porque o Germancano não vai viver. Sim. E esse momento não é o dele, é o do John Kennedy. Que o Zubeldia entenda isso. Eu acho que ele entendeu, pelo menos. Eu deu também pra aparecer no último jogo. Mas engraçado, né, que eu achei contra o Botafogo, eu falei, caraca, esse danado desse Cano vai voltar a arrebentar agora de novo. É. Porque a gente sempre comenta que o Cano é um estilo de jogador e pra ele jogar bem, ele tem que estar muito à vontade no grupo. Sim. À vontade com o treinador, à vontade no grupo. As coisas têm que estar muito favoráveis pro Cano ser o Germancano. Eu pensei, nossa, o Cano vai arrebentar. E parece que travou, né, o Pedrosa? Fernanda, eu lamento dizer isso, mas assim, é a idade, cara. Tá chegando a idade pro Cano, tá chegando o momento em que a carreira dele... Quantos anos tá o Cano? Acho que é 37. Vai comentando que eu vejo aí pra Eu você. vou ver aí pra... É a idade, cara, 37. O cara que entregou, desde que ele chega ao futebol 37 brasileiro... 37. Ele chega ao futebol brasileiro, gente, ele é uma máquina. Ele vira uma máquina no Vasco, ele ajuda muito o Vasco. Aí ele vai pro Fluminense, ele é campeão da Libertadores, ele faz uma temporada absurda, ele já fazia muito gol, se eu não me engano, no Independente Medellín, que era o time que ele jogava. Ele foi ter uma carreira mais brilhante após os 30 anos. Nos últimos 7 anos da carreira do Cano, você pode pegar aí as estatísticas dele. Ele não tinha nem 100 gols antes. Exato, é o momento que ele explode, que ele brilha, que ele joga muito e tudo mais. Agora, me parece, e eu não tô duvidando do jogador, que eu gosto muito do Cano, eu acho um baita de um jogador, que a idade está começando a pesar. A questão física está começando a pesar e é um atleta que cada vez mais a gente tem que entender ele realmente como uma opção. É o que eu imagino do Cano pra mim. Muito bem, e o meu fogão? Você tá querendo dizer que ele tem que parar já, não? Não, eu acho que ele vai virar um reserva Mas, de gente, luxo. e parar pra pensar que 38 anos parar tá super normal, É, tá? normal, é porque a de gente tá boa. levando o futebol até o talo. A gente tá olhando um Thiago Silva, um Fábio e fala assim, gente, mas eles são fora da curva. É.
37 anos já é um belo senhor. Ótimo, gente. E ganhou tudo que tinha que ganhar aqui, entendeu? Assim, tipo, ele é ídolo do Fluminense, ele é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Então, tudo que ele tinha que fazer no Brasil, ele fez, cara. Eu acho que ele vai virar um reserva de luxo. É isso. Aquele cara pra jogar 20, 30 minutos ali precisando de gol, ele vai meter gol, ele vai aparecer. Só não é o momento dele. E eu acho também que se ele tiver que virar um reserva de luxo pra logo depois parar, a torcida tem que aceitar o Flu também, porque... o Fred virou um reserva de luxo no final da carreira. É verdade, Pedrosa, é verdade. Entrava só pra arrumar confusão, lembra disso? Só pra arrumar confusão. Muito Inclusive, bom. contra o Botafogo, ele arrumou uma confusão no fim da carreira dele. Sempre. Eu lembro Inclusive, contra o Botafogo, Também era sou o que ele fãzaço. mais gostava de marcar. Que Sou ódio. fãzaço. Vai olhar os números do Fred? Só gol contra o Botafogo. Ele era absurdo. Falar em fogão, meu fogão só joga no sábado contra o Mirassol, mas já começou a sua preparação. É um jogo determinante, tá? Para o Botafogo. O Mirassol, gente, tá em 4º lugar, com 55 pontos. Eu me lembro que até outro dia eu tava empatada em pontos com o Mirassol. Mas teve um momento que deu um probleminha Isso na é minha vida. determinante pro Vasco também, Eu não tá, aguento gente? mais 2025. Mirassol? Já pode acabar. Mirassol? O Fred falou que o Carioca não pode acabar? Sim. 2025 pode acabar, gente. Eu não aguento mais esse ano. verdade, o Fred O Glorioso tá em 6º, com 47 pontos. Já viu o Bahia passar ele, que o Bahia tava atrás, já tá o Bahia passando, mas ainda tá lutando aí uma vaga na Libertadores. A má notícia é o seguinte, que segundo o GE, o Montoro, o Barreira, o Natan Fernandes, que estão todos lesionados, eles nem jogam mais no Botafogo. Esse O ano? Jordan Barreira, ele é realmente uma máxima. Que ele veio, jogou 4 minutos, Você tem mais tempo no Newton Santos do que ele. muito mais. De gol e assistência. De gol com assistência, tá? É verdade. Ele não é possível. E aí ele foi jogar lá, se machucou, mas voltou, tentou, ficou no banco no último jogo. Voltou e nem tchum pra mim. Nem aí pra mim. Lembrando que também nesse bololô aí tem o Neto, tem o Bastos Sim. e tem o Caio Pantaleão, que também operaram os 3 e estão fora aí pra temporada. Eu tô bem pra caramba. Gente, o Natan bem. também. Ele se machucou, melhorou, se machucou de novo e tá fora. Assim, Natan Fernandes. é assustador. Olha aí, vamos olhar essa tabela? A gente... Se perder pro Mirassol... Começou, gente. É Doidou. crise? Doidou. É crise, Fernando? Se Posso perder falar? pro Mirassol... As coisas estão tão estranhas É crise lá ou não? que nem é crise mais. Sabe o que é um negócio Não, assim? balança ou não balança? Quem? O Ancelotti. Pô, acho que não. Acho que não vai tirar Eu faltando acho que não. 7 rodadas. Mas balança. Pô, não sei, acho que não. Balança. Sabe por quê? Nos últimos jogos a gente viu até os próprios jogadores saindo falando ele é um treinador novo, mas ele é um treinador que treina... Então, assim, os próprios caras estão meio que fechados com ele. O próprio Botafogo não sinaliza, já falou depois de jogos, olha, a gente não tem intenção de tirar. Isso acontecer. Também Eu acho difícil. Eu acho na que... resenha, eu acho pouco provável. Olha aí, ó. O Vasco da Gama. Em 8º, com... Eu, por mim, nem ponho mais esse pedaço da Não, tabela. nem aqui, porque precisa. Esse programa aqui é só de Campeonato Carioca. Perfeito. Entendeu? Mas é bom pra gente ver Não, temos que ver o Santos ali. A gente tem que ver o A gente Santos. gosta de ver o Santos É ali. bom ver o Santos. Ô, meu Tiquinho Soares, eu não tô... Com todo respeito eu- ao Santos Futebol Clube. Sabe aquele roteiro de time rebaixado? O Santos tá seguindo, fazendo, tá seguindo. A sorte que os outros estão piores. Presidente soberbo. Soberbo Tem. demais. Soberbo demais. Time que tropeça. Craque que não dá jeito. Tem também. Ué, mas não deu jeito, não? Não deu. Não deu. ia acabar com o futebol brasileiro? Entendi. Olha aí, o Vasco em 8º com 42 pontos. Ficar de olho também, gente, que pode embolar aí esse Grêmio, esse Corinthians, esse São Sim. Paulo. Acho que não embola até o final, tá? Mas para as próximas 3 rodadas, essa galera aqui, ó, vai se decidir. Eu acho que o Red Bull... O São Paulo pega quem, Fernanda? Vasco da Gama. Vai bolar o quê, Vini? Tem isso Vai também. bolar o quê? Tá aqui em São Januário, pô. Se o Vasco ganhar, então, o que eu tô te falando, as próximas 3 rodadas, ela vai definir essas pessoas aqui, o que elas vão fazer. Sim. O Vasco vencendo esse confronto direto aqui, o Vasco já descola. Só quis fazer uma gracinha. Mas se o São Paulo ganhar, aí o negócio já complica aqui. Não é que complica, mas eu sinto que as próximas 3 rodadas, ela vai desembolar o Grêmio, o Corinthians, o São Paulo, o Vasco. Talvez até o meu... Ai, Agora, meu Deus. Mas vai mostrar o que você tá fazendo aqui. Irmão, Corinthians, o que você veio fazer nesse campeonato? Corinthians só tá Pô, eu pensando vou na brigar semi. por uma Eu também Sul-Americana. acho. O Corinthians só quer saber da semi Eu da também Copa acho. do Vai Brasil. fazer todas as... E aí, então, o Vasco... Olha a situação do Vasco. Eu posso dizer uma coisa pra você, Pedrosa?
vários jogos são importantes na temporada, mas matematicamente, que moral o Vasco não precisa mais. O Vasco tá grandão. Matematicamente, essa é a final pra ele ter ou não uma vaga na Libertadores no competição. Concordo, porque depois pega o Botafogo. E se você tem 45 diante de um Botafogo, mesmo tendo 50 ou tendo 47 ou 48, o confronto direto vai decidir se o Vasco vai se aproximar do Botafogo ou não. É isso. Então, assim, é o momento do Vasco conseguir ganhar do São Paulo, manter essa rotina de vitórias, né, que o Vasco conseguiu alcançar e, de fato, entrar na briga pelo G6. Os próximos 3 jogos para todos nós. Sim. Para você, para mim, pro Cris e para você. Vão definir o que a gente vai fazer até o final da temporada. Vão beber água. Você vai fazer isso, vai beber água, mas não vai trocar o canal. Por favor, não troca o canal. Só tem desgraça nos outros canais. Bora falar de basquete. Ontem o Vasco jogou na NBB contra o São José e foi derrotado. Perdeu por 4 pontos somente, 61-57. Os vascaínos saíram na frente e terminaram o primeiro quarto com 10 pontos de vantagem, mas o São José virou o placar ao ser dominante no segundo e no terceiro período. Nos 10 minutos finais, o equilíbrio ditou aí o ritmo desse jogo, mas não teve mais jeito pro Vasco. O Léo Craveiro, do São José, foi o cestinha do jogo com 18 pontos. Já pelo Vasco, os destaques foram o Gustavo Basílio e o Alê. Eles marcaram 13 pontos. Essa foi a 4ª derrota do Cruz Maltino, que ainda não venceu nessa competição, a NBB. Ele está em 16º lugar e amanhã enfrenta o Corinthians lá em São Paulo. Bora embora com muita calma, Lucas Pedrosa. Tem beijo pra mandar? Ó, eu vou mandar um beijo especial pra todos os garçons do Boteco Praia aqui em Botafogo. Ontem eu tava lá tomando um gelinho. Molhando a palavra. Venê, eu não parei de rir, Venê. Hoje é terça, cara. Você tava ontem? Venê. A vida é diferente para as pessoas, Venê Casagrande. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. É verdade. Quanto que eu vou beber? Tá certo. Entendeu? Um beijo pra meu parceiro Djalminha, queridaço. Ele é um cara muito engraçado. Não tem como ficar 1 minuto com o Djalma e não rir. É muito engraçado, beijo. cara. Vai, ô Venê. Um abraço pro Fernando Bezerra, que tá aqui assistindo o nosso programa, mandou uma mensagem no Instagram. Tamo junto, Fernando. Abraço. Muito bem, um beijo. Cuidado com o Rio de Janeiro, que hoje ele tá um caos. Obrigada por você ter ficado hoje aí com a gente, falando de futebol. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo Sobe canal. a letrinha. Olha que lindo, ao vivo sempre. Tchau. Que lugar lindo, olha. Olha aí, ó o meu Nilton aí, ó. Que isso, Milton Santos.